Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, nesse exato instante que aqui estamos, continua acontecendo na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional dessa Casa, a CRE, uma importante audiência pública com a participação do comandante da Aeronáutica, de membro da diretoria do Clube de Engenharia e do representante da Telebrás. Uma audiência pública que foi solicitada pelo senador Jorge Viana, cujo tema principal é a privatização do satélite geoestacionário brasileiro. E é bom que se diga, senhor presidente, que esse satélite ele acabou de ser concluído e foi lançado ao espaço agora recentemente. E é o único satélite brasileiro. Veja, porque na década de 90, o Brasil tinha pelo menos 5 satélites nacionais. Com a privatização do setor de telecomunicações, também os satélites foram embora. O Brasil ficou sem nada. Então, há muito tempo, a Defesa Nacional, principalmente, reivindicava a necessidade de o Brasil ter um satélite genuinamente brasileiro, visto que a disposição deste satélite é fundamental, é imprescindível para a atuação das Forças Armadas, da Defesa Nacional e a garantia, portanto, da nossa soberania. E, infelizmente, o projeto que foi concebido lá atrás, ainda no governo do presidente Lula, agora que foi concluído, ele passa a ser modificado. E é exatamente isso que a comissão está debatendo, porque o satélite geoestacionário, um projeto que custou aproximadamente 2 bilhões e 700 milhões de reais, e nós acompanhamos ao longo dos últimos anos o esforço das Forças Armadas, do Ministério da Defesa, de manter os recursos no orçamento para que o projeto pudesse ser concluído, em decorrência do seu caráter estratégico, do seu caráter essencial à defesa brasileira, mas também em decorrência do seu caráter social. Portanto, o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas foi concebido inicialmente para ter a utilização pelas Forças Armadas, pela Defesa Nacional e também pelas instituições, pelos órgãos para promover políticas públicas, ou seja, a área de saúde, a área de educação, a área de segurança, porque, infelizmente, no Brasil nós temos ainda em torno de 50% da população brasileira que não estão interligados ou ligados ou conectados à internet. Nós temos aproximadamente 100 mil escolas, repito, 100 mil escolas sem conexão. Nós temos milhares e milhares também de unidades de saúde, principalmente nos municípios mais longínquos, que continuam desconectadas. Portanto, esse satélite, esse projeto deste satélite, ele nasceu exatamente com esses 2 objetivos: desenvolver o trabalho da Defesa Nacional, dar autonomia à Defesa Nacional, às 3 armas, e fazer a política social tão necessária para o nosso país. Infelizmente, estando pronto o projeto, o que é que este governo, senador Dário, este governo ilegítimo, o que é que este governo fez? Colocou o satélite para a privatização. E lá, na Comissão de Relações Exteriores, nós estamos debatendo esse tema. A parte da defesa, ou seja, 30%, que é a banda X do satélite, esse projeto continua intacto. Entretanto, a parte dos programas sociais, simplesmente o governo quer entregar 80%, senador Paulo, para as operadoras de telecomunicação no Brasil. Pelo andar da carruagem, sem nenhuma garantia. Pelo andar da carruagem, pode vender até o Jaburu ou o Alvorada. Exatamente. Veja, sem nenhuma garantia, senador Paulo. Entregar a parte social, ou seja, os 70% que era para cumprir funções sociais, ele quer entregar para a iniciativa privada, para as operadoras de comunicação. Só que sem uma garantia, sem nenhum compromisso quanto a preço,
quanto à universalização do acesso, quanto a levarem a internet lá para a nossa região, senador Paulo, lá para o meu Amazonas, lá para o seu Pará, nenhum compromisso. Se, através do Plano Nacional de Banda Larga, eles não cumpriram nenhum compromisso, imagina agora, sem nada sendo assinado, apenas entregar para as empresas de telecomunicações. E olhe que quando a gente debate aqui, senhores senadores, o problema das privatizações, sobretudo a privatização da Eletrobras, agora do próprio satélite, tem muitos senadores e senadoras que sobem à tribuna dizendo que a privatização não é um cancro, que a concessão dos serviços públicos também não é por si só um cancro. Concordo, mas utilizam um exemplo para dizer que dá certo das telecomunicações. Ora, o Brasil, segundo os dados que estão nos sendo repassados lá nesta audiência pública, o Brasil é o 73º país em termos de conexão da população, em banda larga, em telefonia fixa, ou seja, 73º. Mas somos o 79º, repito, a 7ª, 8ª economia do mundo, 79º, 69 posição, em relação à velocidade da internet. Não estamos sequer, senhores senadores, dentro do padrão internacional, sequer. E aí querem privatizar este projeto de 2 bilhões e 700 milhões. E mais uma vez, quem sofrerá? Os pobres que vivem no interior do Nordeste. Os pobres, os ribeirinhos que vivem lá no nosso interior da Amazônia. Esses que não têm conexão e continuarão desconectados. Portanto, sei que há uma ação na Justiça, há um mandato de segurança assinado pelo líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, assinado por vários outros parlamentares, e existem inúmeras outras ações, no sentido de barrar essa tentativa de mudança do projeto. O chamamento público já foi publicado. Era para ter ocorrido agora no dia 27 e foi transferido para o início do mês de outubro. No início do mês de outubro. Então, é necessário, e eu fiz este apelo lá, espero que o presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Fernando Collor de Mello, encaminhe essa questão, porque o Senado brasileiro precisa se posicionar. E nós temos que nos posicionar contra a essas mudanças que o governo está fazendo, porque a justificativa é que não há dinheiro para manter este projeto, por isso tem que entregar às operadoras. Ora, não há dinheiro. Vejam, as escolas hoje precisam comprar sinais de satélite com banda larga e pagam por isso. Não seria mais viável, economicamente mais correto, comprar do próprio Estado de um satélite brasileiro do que daqueles 50 satélites estrangeiros que atuam no nosso país? É óbvio que seria. Enfim, senhor presidente, então eu espero que a gente possa definitivamente barrar mais essa tentativa do presidente ilegítimo, não eleito, Michel Temer. E, aliás, por falar nele, senador Paulo, hoje o Supremo Tribunal Federal deve concluir a apreciação de um recurso, porque ele pediu que fosse devolvido ao Ministério Público a denúncia feita pelo procurador anterior, procurador que deixou o cargo. E pela votação já realizada no dia de ontem, a maioria dos membros do Supremo Tribunal Federal rejeitaram o pedido de Temer. Concluindo a votação hoje, a denúncia será encaminhada à Câmara dos Deputados. E, novamente, a Câmara dos Deputados deverá analisar, senhor presidente, deverá analisar a denúncia, a autorização, se autoriza ou não o presidente ser processado. E, se autorizar, o presidente será afastado imediatamente. Não há outro caminho, senhor presidente, não há outro caminho a seguir que não seja esse. A população brasileira, e a gente tem visto nesses últimos tempos, apoiando muito, em alguns aspectos, as Forças Armadas, porque a população brasileira não suporta mais ver tanta denúncia de corrupção. E eu tenho dito aqui dessa tribuna, o impeachment passou, senador Paulo. Isso, infelizmente, é página virada, mas é uma página que marcará profundamente a história do nosso país. Só que agora nós temos que nos unir para não permitir a consolidação
do verdadeiro objetivo do golpe, que é vender o Brasil, privatizar o Brasil, tirar os direitos dos trabalhadores, fazer a reforma previdenciária, concluir a reforma trabalhista. Não podemos permitir que isso aconteça, senhor presidente, de jeito nenhum. E o que a gente já vê publicado nas matérias de jornais no dia de hoje? O presidente Michel Temer está aqui, ó. Presidente Michel Temer volta, eu estou aqui com o jornal Valor, poderia estar com qualquer outro jornal, porque as matérias estão publicadas em todos. O presidente retorna ao Brasil, retoma a agenda com deputados e libera emendas. Senhores, mais uma vez, pagar aquela dívida que restava da denúncia anterior, em que a maioria dos deputados o salvaram, e agora prometer mais com o dinheiro público, não tem condições, não tem legitimidade para continuar no poder. Por isso, senhor presidente, é que eu quero concluir essa minha participação agradecendo a Vossa Excelência, e nesse minuto eu concluo, senador, dizendo o seguinte, conclamando a população brasileira a pegarem novamente as panelas, a irem bater panelas e exigir a saída de Michel Temer. Porque o que acontece lá no Palácio do Planalto é algo inacreditável. Muita gente de boa fé, muita gente iludida, trabalhou pela saída da presidente Dilma, mas achava que as coisas iam melhorar. Só que o que tomou conta do governo do Brasil foi uma quadrilha. Uma quadrilha. É esse os termos da denúncia da Procuradoria-Geral. Vejam, são 7 denunciados. Dos 7 denunciados, senador Paulo, 4 estão presos. Henrique Eduardo Alves, ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, Gedel Vieira Lima e Rodrigo Rocha Loures. E 3 não estão presos, mas estão no Palácio do Planalto. Um é a principal figura da República, presidente Michel Temer. O outro, ministro Padilha. O outro, ministro Moreira Franco. Então não há condições para continuar com esse governo, não tem legitimidade para fazer o que pretende fazer no Brasil. Destruir, entregar o nosso patrimônio a preço de banana e retirar dinheiro, retirar os recursos dos programas sociais. Está aí o exemplo do satélite e dos direitos que os trabalhadores conquistaram a duras penas nesses últimos tempos. Muito obrigada, senhor presidente, pela benevolência de Vossa Excelência.